uma pergunta aqui que tem bastante relação com isso também. É do Márcio Cardoso. Deixa eu colocar aqui, ó. Porque ele está falando de uma coisa que talvez a gente não tenha observado, ou observou e viu que não tinha, né, necessidade, mas olha só, ele está perguntando, o Márcio. Obrigado, Márcio, pela pergunta, né? O que é melhor você repetir várias vezes, né? Setup para garantir agilidade dos operadores ou reduzir o máximo de setups? Como que você responderia isso, Ricardo? Bom, uma boa pergunta do Márcio, né? A gente acho que tem que fazer uma combinação dos dois, né? A gente trabalha aí com a questão de reduzir, mas o tempo de setup, mas também a gente faz um trabalho de reduzir o máximo a questão aí da quantidade de setup também, né? Porque qual que é o trabalho da engenharia em si? A engenharia precisa fazer as combinações fiquem o quanto mais próximas possíveis para que a gente possa reduzir a quantidade de setup, né? Por outro lado, né, a gente tem um trabalho com um centro de capacitação, que é o quê? É capacitar os operadores dentro da metodologia SMED para que eles possam reduzir o tempo mesmo do setup, né? O tempo da ação do setup, né? Então, assim, o que a gente faz muitas vezes? Existem clientes que são muito baixo volume, né? Então, o que a gente faz? Aquele material em processo, né, ele tem um giro muito rápido, né? Então, você precisa, nesse sentido, você precisa fazer com que a quantidade de setup seja maior, porque se você começa a produzir lotes grandes, né, você começa a inflar muito o seu material em processo, né? E a gente tem uma alteração de mix muito grande. Então, se você produz muito de um material, né, e de repente tem uma alteração de mix, às vezes até pode até correr o risco de faltar material para produzir outra coisa que é necessária, né? Então, assim, o que é melhor? Para mim é o seguinte, eu tenho que trabalhar com as duas frentes, eu tenho que reduzir ao máximo meu setup e tenho que reduzir também ao máximo as vezes que eu faço setup. Tá? Tem que ser uma combinação dos dois. Sim. E tem bastante relação também com a pergunta do Márcio F. Deixa eu ele coloca aqui em cima. Opa, aqui. Isso, o comentário O do Márcio Márcio. pergunta. É outro Márcio, né? Importante também sequenciar produtos, peças, né? Produtos barra peças, visando a redução de setup também? Exatamente. A gente trabalha muito aí com a questão de Redjunct e Kanban, então a gente sempre faz o quê? Qual que é o melhor sequenciamento para aquele equipamento, né? Como que eu vou fazer para poder otimizar o setup, né? Então, a gente trabalha lá com bastante cores de materiais, a gente evita o máximo de ficar repetindo várias vezes, entra a cor, sai aquela cor, volta a mesma cor, né? A gente tem os ferramentais que são feita a aplicação no material, então a gente faz com que o lado que o operador fica, geralmente é o lado que mais troca o ferramental, que já está próximo ali dele. O lado oposto do operador é aquele lado que a gente menos troca o ferramental, para que ele não fique caminhando muito, né? E aí, além disso, né, tem a questão do preparador, que sempre quando você precisa fazer um setup aí que envolva todo o equipamento, né, ele vai lá agilizando essa questão do setup, né? Então, assim, a gente tem clientes, por exemplo, Silvio, que eu faço um setup por hora, né? Tem clientes que eu faço um setup a cada 2 horas. E tem clientes que faço, igual eu comentei, 20 setup por hora. Então, existe aí muita diversificação dependendo de cada cliente, né? Então, Legal. cada projeto tem uma complexidade diferente. Agora, eu achei interessante essa pergunta do Márcio, né? A gente já trabalhou várias empresas, assim, vários ramos de atividade, mas numa empresa de embalagens, para fazer um setup rápido, a gente precisou envolver o PCP. Por quê? Uma embalagem, quando você vai imprimir, né?
você tem, depois que você faz a embalagem, você tem que limpar, né, a impressora, por causa da tinta, que vai entrar uma tinta nova. Então, eles fizeram uma programação de produção que levava em conta a cor da tinta que ia ser usada na máquina. Então, eu começava a produção com uma tinta mais clara e ia trocando, colocando tintas mais escuras, né, de uma forma degradê, porque com isso você levava menos tempo para limpar a máquina. Então, é muito legal, né? Eu sou apaixonado pelos médicos por causa disso, né? A criatividade do pessoal, né? A criatividade. E você vê isso se você assistir um pit stop da Fórmula 1, né? Sim. Ali você vê um sincronismo, recursos para levantar o carro rapidamente, soltar, para abastecer e tal. E por que os nossos setups não podem ser um pit stop? Né? Então, isso vai muito da criatividade de quem faz.